Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast das amigas dele. E hoje eu tenho duas convidadas, não são duas convidadas, ia falar duas convidadas, mas são duas irmãs, elas já são da casa, elas já são do grupo, então não posso dizer que são duas convidadas. A Stephanie também já é do podcast, vocês já conhecem ela, e a Adri também é do nosso grupo. Mas eu vou deixar para que elas se apresentem e se preparem para uma conversa hoje muito, muito boa. E seja muito bem-vinda, minha colega, irmã, abençoada. E eu vou pedir para que você se apresente, que é melhor. Porque senão eu vou ficar colocando muitas qualidades, então é melhor você se apresentar. O primeiro dia que a Gi pediu para me apresentar, eu falei para ela falou, fala quem é você, mas Gi, quem sou eu? É bem assim. É desconfortável a gente quando a gente se apresenta. É mais fácil quando nos apresentam. É mais fácil quando nos apresentam, mas a gente tem que saber quem nós somos, né? Então, é um bom momento para começar, né? Então tá, eu sou Adriana Pina, eu tenho 40 anos, esse ano eu vou fazer 41 anos, sou casada há 23 anos, tenho duas filhas, uma de 23 e uma que vai fazer 18, uma vai fazer 23 e a outra vai fazer 18, né? Inclusive, vou ser vovó, né? Eu não podia deixar de falar isso, porque novidade maravilhosa. É a sensação do momento, é a novidade que tá dormindo e acordando comigo em todos os momentos. Uhum. Então, vou ser vovó, não sabemos ainda se é um menino ou uma menina, já estamos na expectativa, já temos nossos palpites, mas a gente ainda não sabe o que é. Mas estamos muito felizes com essa novidade, Nós né? também. Com esse tempo que Deus preparou. E sou amiga das amigas, né? E estamos aqui para falar um pouquinho do que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém, amém. E a minha parceira de lutas, de estradas e de perrengues, nós já passamos muito perrengues junto, e ela tá vindo, você reparou que cada vez ela tá vindo mais bonita, mas né? Não, ela é demais. Ela é só fitness. Se eu ficar só ouvindo vocês, eu fico lá na nuvem sempre. Mas é pra você ficar mesmo. Esses dias o meu filho fez uma sacanagem, ele mandou uma foto de nós duas lá atrás. Nossa, aquele dia ele acabou com a gente. Olha, André. E olha, né? De onde você estiver ouvindo, André, olha, você foi sacana. Não, ele falou assim, quem são essas? Tipo assim, como se estiver... Não, a gente cancelou o CPF, que bom. Não me lembro, daquele CPF. Mas cumprimente as nossas... cumprimentar o pessoal. Nossas amigas. Muito obrigada, né, pelo convite de estar aqui mais uma vez. E principalmente aqui... escutando um pouco do testemunho da nossa amiga Adri. A Adri está conosco desde o início, né? Então, é um tempo já que a gente caminha juntas, mas vai ser uma honra estar prestigiando aqui e estar à frente, né, desse podcast, juntamente com a Gi. É gratificante estar aqui sempre. Você já é objeto aqui fixo do programa, do podcast das amigas. E já vou falar para vocês, o próximo é você, viu? Nós vamos te chamar para vir aqui, estamos te aguardando. E se prepare aí. Se apareceu ali, a gente já está chamando, já está convidando. Tem uma agenda ali, é a próxima. Vocês duas que estão no bastidor aí também vão se preparando. Tem duas aqui no bastidor, aqui bem, bem quietinhas. É que nem em sala de aula que o professor... deixa a pessoa se manifestar, a pessoa olha até pro lado para não ser olhada no olho, para você para não ser não me chama, não me chama. Não é comigo, mas não é com as amigas não tem disso, né? Quando o Senhor ele direciona, filha está pronta, e a gente fala, né? Eis-me aqui, então o que resta é obedecer. Não tem escolha. Não tem. Por falar nos escolhidos não tem escolha, minha amiga, conte como que você veio parar, como que você conheceu as amigas dele, da onde que você caiu? Então, eu caí nas amigas dele através da minha amiga Evelyn. Minha amiga do coração, a Evelyn, é uma preciosa na minha vida. A gente conhece. Conhece. Uhum. Sabe ela já esteve até aqui conosco. Já sabe quanto também. Ela é preciosa, né? Isso. Então, eu estava fazendo o curso, né, do Casa de Isabel, em off, ninguém sabia, e ela também em off. Aí um dia a gente se encontrou
E ela, amiga, você já viu aquele curso assim, do caso de Isabel? Daí eu falei, sim. Daí ainda falei baixinho, tô fazendo. Ela, em que turma que você tá? Daí eu falei, tô na 8. Eu sou da 5. Você sabia que tem um grupo no WhatsApp, assim, a gente se reúne, a gente fala um pouco. E agora o grupo já tem um nome, esse grupo se chama Amigas dele. Amiga, tem muito a sua cara. Você tem que ir comigo um dia. E aí, na hora, assim, eu não dei muita atenção, assim, pro grupo em si. E ela insistiu, amiga, você tem que participar. Esse grupo é a sua cara, você tem que estar lá. Eu falei, então, me coloca no grupo. E ela, não, o grupo tem umas reuniões, é presencial. Vamos, eu quero que você vá comigo. E aí, dei meu primeiro passinho. Ela já me colocou no grupo e eu fiquei lá muda, calada, sem falar nada, como sempre, né? Bem minha cara fazer isso, né? Fiquei lá muda, calada, observando o que estava acontecendo no grupo. E daí, já na sequência, já teve um encontro mesmo, deu certo que já teve um encontro e tinha vaga. E ela só me mandou mensagem, viu teu nome na lista? Já coloquei teu nome lá, você vai comigo. E as meninas vão também. Então, eu já coloquei o nome delas também na lista. Falei, tá bom, então vamos juntas, né? Vamos lá para conhecer, vamos ver o que Deus tem para nós ali. E foi o primeiro dia e efetivo, porque daí a gente já ficamos, né? Todos esses dias estamos juntas, caminhando juntas no grupo e pessoal também, no pessoal, né? Você tinha muitas amigas, assim, quando você já tinha, assim, tinha muitas amigas? Foi uma pessoa de muitas amizades ou de poucas amizades? Não, eu sou uma pessoa de pouquíssimas amizades. Pouquíssimas. As que tenho são duradouras, são longas, mas são bem poucas. E até então eu vim de uma trajetória, vim de um caminho, assim, que não era bem sucedido com amigas. Foi, ao contrário, era um caminho mal sucedido. Interessante que esse é o perfil das amigas, né? Isso que eu observei agora. Esse é o nosso perfil. Muitas de nós chegamos assim, né? Sozinhas Com escassez de pessoas de confiança com quem você pode realmente contar para aquilo que realmente é importante, porque a gente se vê muitas vezes com muitas pessoas, mas não podendo contar com ninguém, basicamente, né? E ali no grupo, muitas de nós fizemos essa oração. Por isso que até surgiu o nome As Amigas dele, né? Porque quando a gente já se identificou como um grupo aquém da mentoria da pastora Vivi, além da Casa de Isabel, porque já no comecinho a gente já não falava mais da Casa de Isabel, e sim a transformação que o Senhor tem feito nas nossas vidas, a gente foi buscar um nome e ele entregou esse, que foi um pedido de oração de muitas nós, né? Que apresentasse às amigas realmente que pudesse ser um solo seguro para compartilhar. E até você falando ali de como você chegou, foi através de uma amiga, já que o senhor direcionou, eu queria que você falasse um pouquinho em que condição que estava a Adri quando ela chegou para participar, porque você já buscou a mentoria por um motivo, você queria ter maior autoconhecimento, mas assim, no contexto, a Adri pessoalmente, no relacionamento como mãe, como que chegou, como que você faria esse comparativo de como foi a Adri quando chegou para iniciar as expectativas, como que estava o seu interior e como você se vê hoje, depois, porque basicamente faz mais de 2 anos que você já caminha conosco, eu acredito que uns 2 anos e meio ali. Então, você está desde o início conosco, né? Então, quando eu conheci as amigas, antes um pouco, voltando um pouquinho antes ali, eu já tinha um entendimento que Deus tinha algo novo para minha vida. Eu já tinha isso no meu coração, eu já entendia que algo ia mudar. Como se fosse uma passagem, uma troca de estação mesmo. Só que até então eu nem entendia sobre estações, não entendia nada sobre... Mas eu já tinha... isso, assim, em mente, que algo ia mudar, que a minha vida ia mudar. Até porque foi por isso que eu busquei o curso. Porque eu queria algo que me ajudasse a mudar. Porque eu cheguei num nível, assim, da minha vida que eu entendi que não eram as coisas que tinham que mudar. Era eu que tinha que mudar. E isso veio muito claro na minha vida profissional, na minha vida espiritual e na minha vida matrimonial, que quem tinha que mudar era eu. Então, quando eu comecei a fazer o curso, eu já tinha esse entendimento que eu queria mudar, mas não sabia qual direção, não sabia para onde ir, nem o que fazer, o que buscar, aonde buscar. Então, quando eu comecei a fazer o curso, eu já tive um entendimento sobre por onde essa mudança ia começar. E a mudança começou
com amigas. Porque eu vinha ferida, com amigas muito ferida, com pessoas que se aproximavam de mim por algum motivo, por algum interesse, e quando elas obtinham aquilo que elas queriam, elas, além de se afastar, ainda mostrava sua verdadeira face, que era a parte mais difícil, né? Era a parte mais complicada de uma relação de amizade. Então, assim, amizade verdadeira pra mim não existia, já faziam 10 anos, né? 10 anos que eu não conseguia me relacionar com ninguém, a não ser família, e bem pouco. Bem pouco, bem superficial mesmo. Então, quem era minha amiga era a Evelyn, por conta das meninas, por conta das crianças. Ela tinha as filhas e as idades eram parecidas e a gente estava na mesma igreja. Então, as meninas ficaram amigas e por conta disso nós também tivemos que ficar amigas. Porque as meninas queriam ir uma na casa da outra o tempo todo e eu era cheia de restrição e ela também. Então, eu não deixava ir lá e ela também não deixava ir na minha casa. Era assim. Então, aí elas forçaram a barra pra gente se conhecer, se conectar, para que elas, uma pudesse ir na casa da outra, dormir na casa da outra e ter essa interação. Então, quando eu conheci a Evelyn, que a gente começou a trocar figurinhas sobre filho, e ela foi vendo alguma coisa em mim que eu não via. Ela falava coisas que a gente vê também. Que, né, que as pessoas veem e eu não via. E ela falava para as meninas, nossa, sua mãe, ela é muito especial. Nossa, sua mãe é uma excelente mãe. E as meninas, mãe, sabia que a Evelyn falou isso de você? Que a Evelyn falou aquilo, que você é assim, que você... E o pessoal, meu Deus, o que ela tá vendo? E ela sempre foi muito pontual, comentando conosco o teu coração, o quão você era maravilhosa, a luz que você sempre transmitia, a paz. Dá pra ver, é nítido, assim, perceptível nos comentários que a Evelyn sempre fez pontuais sobre você, sempre foram muito positivos. Você já vê Deus tecendo aí por trás, né? Porque ele já tem toda uma questão que o Senhor, que foi o que Deus nos colocou para unir essas mulheres. E você chegando, Deus já estava tecendo, porque basicamente você era uma semente que tinha sido plantada, mas você precisava romper aquela semente, que é a parte da transição. Se você sentia que estava mudando de estação, mas você não sabia o que ia acontecer, não tinha direção, mas tinha um romper. Então, teve um momento que você, nesses últimos anos, e é recente, que você deve ter rompido essa casca. Então, você tem um momento em que você ali buscando, porque você já estava na igreja, claro que você buscava Deus, mas esse encontro com as amigas que teve esse momento do rompimento, como é que foi? Então, quando eu cheguei para as amigas, eu pensava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E ao mesmo tempo, Deus falava para mim, fica aí. Não saia daí. Não saia da posição. Eu coloquei você nessa posição. E eu ficava assim, eu olhava e via as meninas falando e mensagens. Teve um encontro que a gente foi que teve uma mensagem sobre a presença da mesa. E assim, foi tão forte para mim quanto para as meninas, porque as minhas filhas estavam comigo. Então, assim, aquilo foi muito lúdico. Então, foi para elas, na parte lúdica, ficou na cabeça delas e ficou na minha. E eu comecei a olhar para quem estava ministrando e eu pensei, meu Deus, um dia eu quero estar nesse lugar. Eu quero ter essa bagagem. E o Senhor falava comigo, mas você já tem. Eu já coloquei no teu coração. E eu pensava, não, eu não. Eu não, porque eu sou improvável. Não sou ninguém. Eu não tenho nada para dizer. E quando a Evelyn conversava comigo, ela falava assim, meu Deus, amiga, como você tem um jeito de falar, como você ensina, eu aprendo com você. Aí um dia eu tava no encontro, sentei lá, a Giz chegou e sentou na minha mesa, oi, você é a Adriana? Eu falei, eu sou. Posso sentar aqui? Eu falei, pode. O que você tá fazendo aqui? Você é uma potência. E eu pensei, o que ela tá vendo, meu Deus? Me faça enxergar o que ela vê, porque eu não vejo. Eu não vejo essa potência, eu não vejo isso que as pessoas veem em mim, eu não consigo ver. Então, Senhor, me mostra. E daí, cada passo que a gente dava juntas ali no grupo... Eu lembro desse momento. Você lembra? Eu lembro até onde foi. Foi. Esse dia eu fui pra casa desconcertada. Eu não consegui, eu nem conversei. A Evelyn Natasha estava comigo no carro.
eu fui muda. Digerindo ainda. Eu fui assim, muda embora. E toda vez que eu lembrava disso, eu pensava assim, meu Deus. Eu lembro porque o Espírito Santo falou assim, ela tem um chamado muito forte para mulheres. Muito, muito forte para trabalhar com mulheres. E quando eu fui direto. Foi igual, por isso que eu cheguei direto em você. Eu fui objetivo e direto. Foi igual uma flecha. Uma flecha. Falei, é isso mesmo. Uma flecha no alvo. E eu Foi lembro isso. que nesse encontro, porque a gente sempre faz o feedback pós-encontro, e ela falou assim, nossa, como Deus é lindo. Olha, ele me mostrou assim, eu via nitidamente o propósito, o chamado que ele tem para a vida dela, e ela tá rompendo isso, e é por isso que ele sempre mantém ela perto. E, assim, ela falava com brilho no olho, e eu assim junto. Uau, que lindo. E ela... Né, Não, eu não via nada. E ela sempre ficava numa posição assim de defensiva, né? Acredito também que por conta de todas as situações que você passou. E eu vi ali como Deus, ele é lindo, né? Até me emociona. Porque toda vez que a gente decide, toma uma posição de mudança, ele não nos deixa sozinha nessa jornada. Fora a presença dele, que ele se faz presente conosco, ele coloca as pessoas certas para caminhar com a gente. Então, ela entendeu que a mudança era a partir dela, porque a gente fica um período buscando que o outro mude, né? A Adri entendeu que a mudança era a partir dela. Quando ela decidiu se posicionar, vou fazer algo diferente, para poder ela não passar por esse processo sozinha, ele foi colocando amigas, porque é um testemunho que você vê no encontro, que ele te confirma as suas dúvidas, os seus questionamentos. Então, ali tem uma possibilidade nestes relacionamentos, nessas amizades, por ser esse solo seguro que a gente procura proporcionar ali no grupo, a gente consegue ver na prática muitas dúvidas e inseguranças. Daí é mais fácil se arriscar, porque a gente entende, né? A gente consegue ver ver mais presente o Espírito Santo na vida das meninas. A gente vê as mulheres chegando, e você pode estar aí também, e é como se caísse uma joia no meio da terra. Conforme as pessoas vão andando e vão caminhando, a terra vai cada vez mais escondendo aquela joia. E às vezes ela vai enterrando, ela vai afundando. Mas quando você encontra pessoas como a Adri, como você que está aí, a gente tira aquela joia da terra e começa a tirar as terras. O Senhor vai limpando e vai tendo uma transformação. Porque assim, ela aprende comigo, eu aprendo com ela, que uma vai aprendendo com a outra. E é muito lindo o que Deus faz. É claro que mulheres ali, elas chegam imperfeitas, improváveis. E é assim que Deus por isso que acho que a gente começou aquele grupo, porque eram mulheres improváveis. Só que eram mulheres que é como a Adri, assim, só precisa lapidar um pouquinho ali, limpar um pouquinho. Cada vez que ela foi chegando, ela foi mostrando o brilho maior o brilho. Maior. E aí, assim, as habilidades e os talentos dela começaram a aparecer, porque ela começou a confiar. E aí, nessa confiança, foi mostrando as habilidades, todos os teus dons. E a gente começou interessante, porque a gente fala assim, as mulheres ali, elas escondem os dons. Ela cantava, ela já tinha um ministério de louvor que ninguém sabia. Nós não sabíamos. A única que sabia era a Evelyn, né? E ela falava, vocês têm que única. ouvir a Adri cantando. Ela Mas canta eu fui lindamente. muito depois, E eu foi achava muito que eu não depois. tinha Sim. nada. Muito Eu não depois. tinha nada, entendeu? Na minha cabeça, no meu entendimento, no meu campo periférico, no que eu conseguia enxergar ali, eu pensava assim, cara, eu só vou atrasar elas. Essas mulheres estão voando. Eu só vou atrasar. Por quê? Porque eu não sei nada. Eu não tenho nada, eu não tenho bagagem nenhuma. Até que um dia o Senhor me pegou. Né? Ele me pegou e falou, então, você não tem? Então senta aqui, vamos conversar. Deixa eu te mostrar o que você não tem. Né? Olha a tua vida, olha o que você já passou, olha a tua casa, olha para tua família, olha para tuas filhas, olha onde você estava, olha onde você tá. Você sim carrega um título de improvável, sim, mas eu sou o Deus que transforma, eu sou o Deus que muda os títulos, né? Quando você carrega um título, quando você acha que carrega um rótulo, pode até ser que você realmente carregue, você tenha convicção que você carrega, mas quem muda, quem transforma sou eu. E é aqui que você tá na minha mão. Esse é o barro, até falo, né, que um dia eu vi um vídeo
do oleiro fazendo um vaso. E era um oleiro, era um vídeo muito perfeito, porque era real, era um vídeo verdadeiro, e ele estava fazendo o vaso ali nas mãos, e em volta dele já tinha os vasos prontos. Então, a câmera passou nos vasos ali, nas tampinhas, na tampinha do vaso, no vaso com alça, no vaso sem alça, no vaso grande, no vaso pequeno, e no barro na mão dele, e daí a câmera virou e mostrou, assim, um monte de terra. Então, enquanto ele estava fazendo aquele passeio, eu pensava, ai, onde que eu tô? Ai, meu Deus, onde que eu tô? Será que eu tô... Aí, quando a câmera foi pra terra, eu falei, eu sou terra. Eu ainda não sou um vaso. Eu ainda sou um barro que nem tá preparado, que nem é um barro pronto para ir pra mão do oleiro. É o pó, né? Mas o pó vira barro, que vira vaso, que vai pra prateleira, que é pintado, que é decorado, que vai pra mesa, porque o oleiro, ele coloca o vaso aonde ele quer, né? É o processo. É um processo, né? E eu me via como pó. Mas o Senhor, talvez ele também me visse como um pó. Mas ele já sabia que um dia eu já ia estar lá em cima da mesa, já ia ser um vaso Era pronto. um pó com O destino, né? interessante nessa história é que esse processo, para Deus, esse processo, ele pode levar de um dia para a noite, como ele pode levar anos e anos e anos. Esse tempo em que o processo do barro leva para o vaso estar pronto é um tempo que a gente não controla, que não é um tempo real na nossa vida. Mas é claro, quando a gente tem uma facilidade de entendimento, de discernimento, é claro que o processo anda mais rápido. Mas esse processo, a gente vê que... Então, você vai mudando ali em relação às amigas, a essa parceria que... Você vai quebrando algumas crenças que você tinha ali, inclusive de amizade, algumas crenças que te limitavam a estar nesse grupo ou a estar, né, num ambiente com muitas mulheres. E eu acredito, você tem uma família linda, abençoada, vai ser avó agora, eu acredito que isso foi repercutindo na sua casa, não foi só ali no encontro, só com as amizades. Eu creio que foi fazendo essa mudança dentro da tua casa, teu lar, seus filhos, marido. Nos conta que eu tô... na verdade, eu tô curiosa, quero saber muitas coisas. Então, deixa eu te contar um pouquinho da onde eu vim. Porque isso fez parte desse dia que o Senhor me pegou. Nesse dia que o Senhor me pegou, ele falou assim, você não sabe quem você é? Então eu vou te mostrar quem você é. Então, nesse dia, começou a fazer mais sentido para mim por a minha trajetória, por onde eu já tinha passado, por onde eu já caminhei. Que até então, para mim, não fazia sentido nenhum, porque na minha cabeça era assim, a minha vida era só sofrimento. A minha vida era só sofrer. Eu achava assim, eu nasci para sofrer. E isso aqui é isso. Não tem outro lugar. Eu até às vezes brinco com meu marido assim, que a gente não sabia que tinha uma vida. A gente achava que era só sobreviver. Na nossa cabeça, de onde nós viemos, a vida era sobrevivência. A vida não era feita para desfrutar, para você viver, era para você sobreviver. E nós viemos disso, a minha vida veio disso. Só que eu não sabia que ali era uma forja, que o Senhor me forjava ali, que o Senhor me forjava como esposa, o Senhor me forjava como mãe, que é o meu chamado. É para isso que eu fui chamada. Em nós e através de nós. Então, como que Deus ia fazer algo através de mim se Ele não tinha feito nada na minha vida? Mas, pelo contrário, Ele já tinha feito tanto na minha vida, só que eu não enxergava isso. Você estava num automático. Estava num automático. Bem isso que você falou. Então, eu não enxergava isso. Que para fazer através de mim, Ele tinha que fazer em mim primeiro. E teve uma situação, assim, na minha vida, no meu casamento, eu não sei se eu contei para vocês, mas eu já me separei. Eu já me separei e fiquei 1 ano separada, divorciada no papel. De verdade. Então, eu me separei, me divorciei e depois casei de novo. Com o mesmo marido. Com o mesmo marido. Com o mesmo Vamos marido. deixar claro. Deixa bem, né? Que fique bem claro que eu casei com meu marido 2 vezes. Então, assim... mas casamento é ruim. Mas é ruim. Se não fosse, eu não tinha casado 2 vezes. E com o mesmo marido ainda, né? Então, assim, quando eu me casei, eu era uma criança. Eu me casei com 16 para 17 anos.
Então, eu era uma criança. Não tinha nada. O financeiro era muito difícil na nossa vida quando a gente se casou. Na verdade, tudo era difícil. Maturidade não tinha, financeiro não tinha. Eu não tinha nem concluído meus estudos quando eu me casei. Porque não queria falar isso, mas o senhor tá me tocando para falar, então eu vou falar. Eu vim de uma família machista. E nessa família, o meu pai falou para mim assim, terminou o 8º ano? Eu falei, terminei. Então, a partir de agora, você não vai mais estudar. Porque mulher não precisa mais do que o 8º ano. Então, você só vai estudar até o 8º ano. Então, quando eu me casei, eu não tinha malmente concluído ali o ginásio. A sua profissão seria esposa e mais nada. Exatamente. Tudo que eu seria esposa. Mas até então, a minha cabeça também funcionava assim, então tava tudo bem. Tava tudo bem. Mas quem tinha que ir no colégio fazer uma matrícula para eu estudar seria os meus pais, porque eu era menor de idade. Mas para ele era aquilo e eu sempre fui obediente. Então, tá bom. É só até aí, então é só até aí. Então, o que eu pensei na minha cabeça? Agora eu vou... Acabou a minha vida de escola, agora eu vou casar. Teu destino é esse. Era isso. Entendeu? Casei, conheci meu marido. A gente namorou pouquíssimo, quase nada, 6 meses. E casamos. Teve um processo, mas eu vou reduzir. Casamos. 1 ano depois nasceu a Rebeca, que é minha filha mais velha. Com muitas dificuldades, Gente, eu não consigo nem falar o nível de dificuldade que tinha, porque era muito grande. Então, na casa que a gente foi morar, era uma casa de 2 peças, inacabada, mas inacabada a ponto de não ter vidro, não ter porta, não ter janela, só no reboco. E a gente foi morar nessa casa. E ela já estava na minha barriga. E ele não tinha emprego, porque ele também era uma criança. Para casar, o pai dele teve que mandar um documento assinado, dizendo que ele autorizava meu marido a casar, porque ele também não tinha 21 anos. E na época, só podia casar por conta se já tivesse 21 anos. Então, como ele ainda não tinha, o pai dele não morava em outra cidade, não tinha condições de vir, porque o financeiro era muito difícil. Era uma escassez, era um tempo de muita dificuldade. Então, assinou um papel e a gente casou. Fomos morar nessa casa. Tive a Rebeca. Aí ele começou a trabalhar. Dali um tempo eu também comecei a trabalhar. Né? Com a 8ª série não tinha muito aonde trabalhar. Fui trabalhar onde? Numa reciclagem. Fui trabalhar numa reciclagem. Então, quem trabalha com reciclagem sabe do que eu estou falando. Sabe o que é trabalhar com reciclagem. Foi meu primeiro emprego e lá fiquei 5 anos. Né? Inclusive, engravidei da minha 2ª filha trabalhando nessa empresa. Na reciclagem. Imagina. Agora a gente entende porque elas parecem irmãs, as 3. Sim, justifica muito, né? Porque ela teve as meninas muito novas. E eu fiquei pensando, ela falou que ficou 5 anos nesse trabalho, né? Quantas mães com, sei lá, cargos públicos, licença maternidade, entra em estado caótico por não conseguir dar conta, e elas com estudo escasso, trabalhando nessas condições com uma criança pequena e teve a outra nesse período. Imagina, 5 primeiro ano é o ano que a criança mais demanda atenção. E ela tinha que conciliar a casa nas condições que ela tinha e mais um trabalho desgastante, porque não é fácil. Sabe o trabalhar que na me reciclagem, pega né? nessa história maravilhosa que você está contando, e a gente quer ouvir mais? O que me pega é a tua primeira palavra ali, a tua primeira frase, que diz que minha vida eu não tinha nada, que minha vida era insignificante, que minha vida não tinha acontecido coisas. Agora eu estou impactada com a história que você está me contando da sua vida. E aí você vê que a sua história não acontecia nada, mas e não é só eu que estou tendo impacto. Quem está ouvindo isso está impactando também. Talvez esteja até se vendo, né? Talvez alguém que esteja ouvindo tá nesse começo, né? Nesse começo, assim, que pra mim, hoje, né? Que eu falo pro meu marido hoje, eu tô na outra vida, né? Às vezes, quando a gente vai se referir a alguma coisa do passado, a gente fala, ela na outra vida, né? Então, assim, alguém que esteja na outra vida,
né? Tá passando por esse momento, assim, eu não via nada, eu não via expectativa, eu não via esperança. Eu nem sabia que esperança existia. Porque eu queria sobreviver. Eu queria comer. Quando eu fiquei esperando a Rebeca, a gente não conseguiu comprar uma roupinha para ela. Comprada na loja. Tudo foi ganhado. Tudo foi ganhado. E para ela não faltou nada. Para ela veio tanta roupa que ela ficou sem usar. Ela cresceu antes de conseguir usar todas as roupas. Ela ganhou berço, ela ganhou guarda-roupa, ela ganhou carrinho. Tudo que um bebê precisa, ela ganhou. Eu não tinha dinheiro para pagar cesárea, jamais teria dinheiro para pagar cesárea. E dentro do meu coração eu falava, Senhor, eu não vou conseguir passar por um parto normal. Eu não vou conseguir, eu sou fraca. Eu sabia que eu era fraca. E quando tudo se encaminhou para parto normal, tudo se encaminhou. E no último dia, cheguei lá no hospital. O doutor falou assim, olha, eu preciso que você faça antes, porque chegou o dia do bebê nascer e ela não nasceu. Não deu dor, não deu nada. Então eu fui no médico, porque já tinha chegado o dia e nada tinha acontecido. Então o doutor falou assim, antes de qualquer coisa, faça uma ecografia. Eu falei, doutor, não temos dinheiro para fazer essa ecografia. Ele, não, o hospital vai pagar para você, vai lá e faz, porque é importante, você precisa fazer. Quando a ecografia veio, ele olhou assim, arregalou um olhão, porque já era 40 semanas e 5 dias. Arregalou um olhão e falou assim, esse neném vai nascer hoje, vai ser uma cesárea. Daí minha mãe estava junto, minha mãe falou, doutor, a gente não tem condições, a gente não pode pagar por uma cesárea. Daí ele falou assim, eu não estou perguntando se vocês podem, eu estou falando que esse neném vai nascer de cesárea e o hospital vai pagar por essa cesárea. Toda. Então você já vai para o internamento, deu os papéis na mão do meu marido, falou, você vai fazer o internamento e ela já vai para o centro cirúrgico agora. Fui para o centro cirúrgico. Quando cheguei lá, estava toda... Não sei, gente, eu não preparei para falar isso aqui. Eu estava lá toda preparada, de touquinha já, deitada. O enfermeiro já tinha vindo, já tinha conversado comigo, colocado a mão na minha cabeça. A partir de agora, mãezinha, você não levanta mais a cabeça. Então eu falei, tá bom, e dei uma viradinha pro lado. Que eu virei pro lado, uma amiga minha estava lá para ganhar neném também. Só que o dela era marcado, era particular. E ela falou assim, que bom que você tá aqui. Eu não vou ficar sozinha. Você sabia que a minha família pagou uma enfermeira para cuidar de mim aqui? Porque a gente vai ficar no SUS, a gente vai ficar lá na enfermaria. Então, minha família pagou uma enfermeira para cuidar de mim. E ela, então, ela vai cuidar de você também. Uau. Deus preparou tudo. Então, assim, eu fui cuidada como se fosse no particular. Mas eu tava no SUS. Por mim, não. Por Deus. Deus já tinha preparado. Já tinha. Ele que já lindo. Tava te cuidando. Ele, na verdade, tá cuidando da gente desde o ventre. Que lindo. Mas Desde a gente o ventre. não entende. A gente se perde, às vezes, no processo e não consegue contemplar tudo aquilo que a gente já viveu. Cuidado de Deus. Como que, né, a gente vendo tudo isso tão lindo, o cuidado do Senhor em cada detalhe, de cada testemunho, de cada trajetória da Adri que ela tem compartilhado até então com a gente, é muito visível o cuidado do Senhor com o propósito, com tudo isso que Ele tem para fazer através desse testemunho. E como o inimigo, ele é sujo, né? Ele quis, em algum momento, anular a tua essência, invalidar tudo isso que você viveu. Quanta gente, que nem você disse, tá nessa outra vida, tá passando por processos que também não se vê com identidade, não se vê com uma saída. E hoje, através disso, tudo que você está compartilhando conosco, vai edificar muitas vidas em casa. E as pessoas vão ter a oportunidade de voltar e ver. Deixa eu ver o que eu vivi. Deixa eu ter... Senhor, Espírito Santo, faça essa oração. Chega no teu quarto, se ajoelha e fala, Espírito Santo, revela o meu coração. Todo o cuidado que tem tido comigo em toda a minha história, e ele vai revelar, ele revela, ele mostra, assim como a Adri falou, quando ele me pegou de jeito, ele foi me mostrando, e parece um vídeo, não é, Adri? Como se fosse um filme. Isso que eu tô falando pra vocês aqui foi passando na minha mente, assim, ó, caso por caso, assim, casos abrindo e Deus fechando. Situações acontecendo e Deus vindo e resolvendo. Uma por uma. É como se a gente tivesse uma escama, né, nos olhos, você estivesse cega e de repente você começasse a ver. Como se você estivesse no automático, nunca viu o milagre do Senhor, nunca viu a mão de Deus, nunca viu um detalhe,
você imaginava que foi o quê? Sorte? Aquilo que, de repente, você teve sorte. Quando você conhece a Deus, que você tem um relacionamento com Ele, você começa a perceber o quanto nos detalhes, nos pequenos detalhes, Ele estava com você. E continue, que o rolo não terminou. Não terminou. Quando o tempo passou e eu engravidei da Raíssa, que é a minha segunda filha, eu comecei a passar mal. Mal-estarzinho lá, né? Comecei a passar mal, enjoar e tal. E a gente já tinha decidido que queria ter mais um filho, que a gente não queria esperar tanto tempo. Então, comecei a passar mal. Pensei, não falei nada pra ninguém, fui pro hospital, pedi pra fazer um exame de gravidez. E não contei nada pra ninguém, voltei pro trabalho. No outro dia, porque naquele tempo demorava, então não ficou pronto só dali 2 dias. Ficou pronto, eu tive que ir lá no hospital busquei o exame. E daí não voltei a trabalhar, fui pra casa. Fui pra casa que eu queria fazer uma surpresa pro meu marido, que eu tava grávida, tava esperando ela, né? Quando eu cheguei em casa, ele tava em casa. Daí eu falei, meu Deus, tá estranho? Porque ele tinha que estar no trabalho. Naquela época a gente não tinha celular, a gente não se falava do que nem agora, durante o dia, tá? Então, não sabia. Quando eu cheguei em casa, eu chorando porque tava grávida e eu queria fazer uma surpresa. Cheguei ele em casa e ele nervoso. E eu com o papelzinho assim na mão, segurando. Daí eu falei, o que foi? Por que você tá em casa? Daí ele disse, pedi a conta no serviço. E ele, você, por que você tá em casa? Eu tô grávida. Você foi fazer a surpresa e foi surpreendida. Pense em um casal que chorou. Eu olhei pra ele e chorei. Um mix de emoções. Ele olhou pra mim e chorou. Aí eu falei, Deus, o que tá acontecendo? Agora que nós estávamos trabalhando, que as coisas não precisavam ir pra escassez, vai tudo pra escassez de novo. E fomos dormir. No outro dia de manhã, 9 horas da manhã, um amigo nosso ligou pra ele. Léo, você tá trabalhando? Não. Cara, abriu uma vaga aqui na minha empresa. E eu não consigo pensar em outra pessoa. Tem que ser você. Consegue vir aqui hoje? Consigo. Aí, o Deus do impossível, né? O Deus que faz o que a gente não faz, o que a gente não sabe, o Deus que já está no futuro, porque ele já está no futuro, né? Proveu, né? Dele entrar numa empresa que tinha plano de saúde. Então, com a Raíssa foi uma nova história. Foi tudo novo. Então, eu fiz cesárea, porque eu realmente não podia fazer parto normal. Fiz uma cesárea pelo plano. Na primeira consulta que eu fiz, a doutora já agendou o dia que o neném ia nascer. Então, tinha condições, era uma empresa que pagava muito bem. Então, a Raíssa não teve nada ganhado, foi tudo comprado. Então, foi um outro tempo, foi um novo tempo. Mas como um novo tempo vem e sempre traz coisas novas, nem sempre as coisas novas que o novo tempo traz são coisas boas. E a gente começou a se desentender. Nós dois começamos a nos desentender em tudo. Um falava A, o outro falava B. Um falava A, o outro entendia B, ou entendia Z, não sei. Começamos a se desentender, começamos a nos desentender em tudo. Nós era um casal que a gente se dava muito bem. Até hoje a gente se dá muito bem. Um fala o que o outro pensa e é muito engraçado porque a gente é muito conectado. Mas naquele tempo a gente não se entendia. A gente não se entendia, a Raíssa nasceu. Logo assim que a Raíssa já nasceu, e a gente já começou a ter dificuldade em casa, dificuldade, não conseguia se entender em nada. Um falava uma coisa, outro entendia a outra. E briga. E o que eu acho interessante é que, naquele tempo, não teve uma pessoa que conseguisse ver aquilo e falar, gente, peraí, vocês são jovens. Por mais que já tivesse 2 filhos, já tivesse casado há 5 anos, a gente era muito criança. Eu tinha 22 anos. Sim, e nesse processo, só para a gente entender melhor, quando que começou o teu relacionamento com Cristo? Porque você fala de Deus, Jesus, você sempre sentiu isso vivo, mas em que ponto que trouxe esse relacionamento mais perto? Nessa fase você já estava ou foi mais para frente? Então, acredite, pasme, nós viemos de berço.
Legal. Ele e eu. Dá nós pra dois. ver nítido no que ela fala, né? Sempre por mais que não seja algo que ela tivesse uma constância profunda, mas dá pra ver que ela sempre teve este relacionamento. E é perceptível em cada fase que ela passou ali, o quanto ela sempre se apegou ao Senhor e a fala ali. Nós viemos, né, de famílias cristãs, assim, é um testemunho bem lindo que vai ficar para outro dia, que como que a minha família foi evangelizada, como que minha mãe foi evangelizada pelo meu avô, pai do meu pai, né? E ele só podia ir evangelizar minha mãe quando meu pai não estava, porque meu pai era contra. Olha Legal. que, né, que história, mas isso é em outro momento a gente conversa. Mas então nessa fase Vai de ter outro episódio. Isso. Mas nessa Meu fase de Deus. dificuldade no seu relacionamento, pelo menos tinha esse relacionamento com o Senhor para trazer a clareza. Sim, nós estávamos na igreja com cargos, porque a gente sempre teve cargos, e eu acho que isso até um pouco atrapalhou muito, eu acho, mais do que ajudou, porque ele sempre estava envolvido e eu sempre estava envolvida, mas assim, a gente estava afundando, nosso barco estava afundando, e parece que estava todo mundo inerte, assim, ninguém estava vendo. Porque hoje a gente observa muitos casais, e não sei se é porque trazemos isso, carregamos essa história, então de repente a gente vê uma situação, a gente já chama para uma janta, chama para um almoço, né, e dá umas orientações, não se meter, mas a gente dá uma orientação, né, minha filha, olha, observa esse comportamento, ou, né, mas naquela época não tinha. Não tinha, a gente já tinha batalhado, a gente já tinha trabalhado muito, a gente já tinha nossa casa própria, com criança de tudo, a gente já tinha conquistado, a gente já tinha aquela casinha, coisa mais lindinha, que era, na época, das primeiras casinhas que a Caixa começou a financiar, então, era aquela casinha da Caixa, tudo, parecia uma casa de boneca. Tudo arrumadinho, cada coisa no seu lugar, mas bonita, né, por fora e por dentro, né, destruído. Foi ficando destruído, e um dia eu falei assim, olha, não vai dar mais pra mim. Só que eu era muito inconsequente. Eu era muito... Eu não vou pôr a culpa que eu era uma criança, mas eu era uma criança. Então, e era inconsequente. Então, um dia ele saiu pra trabalhar. O que eu fiz? Limpei a casa. Você era impulsiva. Na verdade, não foi impulso. É porque, assim, eu não conseguia ver que ia dar certo. Entendi. Eu sempre fui muito madura para a idade que eu tinha, porque sou filha mais velha, então carrego uma história aí. Então sempre fui madura, mais madura do que a minha idade. Mas naquela situação, quando a gente está lá dentro do olho do furacão, a gente não tem a visão do todo, a gente só tem a visão daquilo que está acontecendo. Então eu pensei, não tem para onde ir, não tem mais para onde esse relacionamento seguir, não vai dar certo. Entendi. E eu sou nova. E quer saber? Também não quero mais saber desse negócio de igreja. Porque eu sempre tive na igreja, praticamente desde quando nasci, meus pais na igreja, relacionamentos destruídos também. E eu também não quero mais saber de casamento e também não quero mais saber de igreja. Então eu já peguei todo aquele pacote assim, coloquei tudo, amarrei e joguei fora. Peguei um caminhão, liguei para um caminhão, aluguei uma casa, enfiei tudo que tinha dentro de casa no caminhão e fui embora. Peguei tudo que tinha e fui pra minha casa. Ele, coitado, não sei como que foi a vida dele a partir daí, porque ele chegou, a casa estava vazia, não tinha nada. Nada mesmo. Tudo, eu levei tudo embora. E comecei uma nova vida, né? Aí fui viver. Aí fui ser a adolescente que eu não fui. Porque eu não fui adolescente. Nem sabia que podia ser. Então, assim, muitas coisas eu não sabia que podia. Fui descobrindo depois. Né? Então, fui viver minha adolescência com 2 crianças. Fui trabalhar à noite, porque daí de dia eu tinha que dar atenção para as meninas. Então, eu virei um zumbi. Porque eu ficava o dia acordada com elas, em escola e tal. E à noite eu tinha que trabalhar. E eu trabalhava toda noite. E eu só tinha uma folga por semana. Então, eu trabalhava 6 noites. Então, de sábado para domingo, eu não trabalhava. Então, eu ia beber e ia pra balada. Então, eu não dormia nunca. Não dormia nunca. Nunca dormia. Eu só queria ferver. Eu queria viver tudo aquilo que eu nunca tinha vivido na minha vida. E eu vim de uma história, assim, que a nossa casa, a gente era muito religioso. Então, não tinha nem televisão. Então, eu fui assistir televisão, tudo isso eu fui fazer nesse período de separação. E eu fui ficando com tanta raiva do meu marido.
eu peguei uma raiva dele que eu não podia ouvir a voz dele. Eu não podia ver, não podia sentir o cheiro, não podia ouvir a voz dele. Eu fazia de tudo pra gente não se encontrar em momento nenhum mesmo. Tinha, né, o dia que ele vinha buscar as meninas, ele sempre foi muito certinho, com a pensão, com o dia de ver, com o programa que ele ia fazer de pai ali com as meninas. Então, eu tinha muita confiança nele nessa parte. Mas eu fazia de tudo pra não ver ele. Então, eu deixava elas tudo prontinha, com a bolsinha pronto, tudo certinho pra ele passar a pegar lá na minha mãe. E deixava tudo encaminhado pra ele trazer a hora que eu tava no trabalho, que daí minha mãe pegava elas também, pra que eu não tivesse contato nenhum com ele, porque eu não suportava ouvir a voz dele. Nem nada, nem a voz, nem o cheiro, nem nada. Aí, o tempo passou, e eu fervendo, né? E ele me procurava, vamos voltar, eu queria voltar, as meninas estão sofrendo, a Raíssa principalmente era muito bebezinha, ela, por conta disso, ela desenvolveu uma dermatite que ela carrega até hoje, de estresse, de bebê, de quando ela era bebê, porque ela sentia, absorvia toda aquela situação, né? Mas eu não via nada disso. Pra mim, eu tava voando, tava no melhor momento da minha vida, né? E ele me procurava, vamos voltar, vamos voltar. E eu dizia, não. Quando ele conseguia me pegar, ver, me falar comigo, era o que ele falava, vamos voltar. Eu, não quero, não fala comigo, não quero ver você, não vem aqui quando eu te ver, eu não quero ver você, não quero. Aí, um dia, acho que ele enjoou, né, de correr atrás de mim e arrumou uma namorada. E eu dei graças a Deus que ele arrumou essa namorada. Eu adorei. Porque daí ele se ocupava e não ficava falando comigo, não me mandava mensagem, não me ligava. E quando ele vinha, era raro ele vir, porque daí essa namorada era longe. Então ele se ocupava indo lá ver essa namorada. E eu amei aquilo. Fiquei muito tranquila. Um dia, ele chegou e foi lá em casa, no horário que eu estava, que eu já tinha falado 1000 vezes que não era pra ele ir. E ele foi muito arrumado, muito bem vestido, alinhado. E falou assim pra mim, olha, eu pedi a conta no trabalho, minhas coisas estão tudo no carro e eu tô indo embora. Vou morar com a fulana. Então, eu passei aqui pra te avisar, vou deixar um dinheiro com você, pra você se manter com elas por um tempo, porque longe eu não vou conseguir ficar vindo. Então, eu vou precisar de um tempo pra me adaptar lá, então eu vou deixar você com dinheiro. E em tal data eu vou mandar mais dinheiro, e tal data eu vou mandar mais dinheiro. Mas eu mesmo vir daqui pra ver elas não vou poder, porque eu vou estar me estabilizando lá com ela. Então eu achei que eu precisava vir, falar isso pra você pessoalmente, pra você saber o que você vai fazer a partir de agora com elas, porque eu vou ficar um tempo sem estar por perto. Tá bom? Eu falei pra ele, tá bom, pode ir. E olhando no relógio, porque eu tinha compromisso. Eu tinha horário pra sair, que o pessoal ia passar na minha casa pra me pegar pra gente sair. Então, eu olhava nele e olhava no relógio, olhava nele e olhava no relógio. E ele foi. Só que antes disso, uns dias antes, eu comecei a sentir umas dores no meu corpo. E eu era muito saudável, eu sempre fui muito saudável, nem gripe eu não pegava, nunca tinha. Nem gripe, dor de cabeça, não tinha nada. E eu comecei a sentir umas dores no meu corpo, e eu já vinha carregando essas dores há alguns dias. E ele falou isso pra mim. Tá bom, eu vou ir. Tá bom? Tá tudo bem? Vocês vão ficar bem? Você vai ficar bem? Eu falei, vou ficar bem. Vai, pode ir, vai. E ele foi. Virou as costas, deu tchau pra elas. Pra ele foi duro, pra ele foi difícil. Eu lembro do dia. Mas pra mim era uma alegria. Pra mim era uma alegria. E eu vi que ele fazia aquilo com aquela dor. Então ele pegou o carro, saiu com o carro. E eu fechei a porta e falei, até que enfim, graças a Deus ele saiu. E me encostei assim na porta. E naquele momento, naquela hora que eu me encostei assim na porta, que eu fiz... Foi. Parece que tudo aquilo, aquela escama que tava no meu olho, caiu. Plim, caiu do meu olho. Eu comecei a olhar a casa que eu tava e eu comecei a pensar, por que eu tô nessa casa? Por que eu tô nessa casa? Por quê? Porque nesse processo, a gente tinha vendido a nossa casa. Aquela casa linda do sonho, que parecia uma casa de boneca, a gente tinha vendido. E ele
Tava indo com o dinheiro a metade dele pra reconstruir uma vida. E eu falei, por que eu tô nessa casa? Essa casa é horrível. Aí eu vi que a casa era horrível. Que até então, pra mim, parecia um palácio. Era a melhor casa do mundo. Eu pensei, por que eu tô nessa casa? Essa casa é horrível. Tava chovendo e a água de fora tava entrando dentro da casa. Com mau cheiro. E eu pensei, por que eu tô aqui? Meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Começou a me dar um desespero. Começou a me bater um desespero. E eu trouxe minha Bíblia por conta disso. Eu comecei a ficar muito desesperada, porque tudo aquilo, aquela beleza que tava no meu... que eu tava tão encantada com aquele mundo, caiu assim, ó, do nada. Do nada. E eu comecei a me desesperar. E a Raíssa estava em casa, a Rebeca estava dormindo, ela estava acordada, e eu olhei pra ela, o rostinho dela tava tudo machucado da dermatite, sabe? Tava tudo colado, assim. Foi muito severa a dermatite que deu nela. E eu comecei a olhar pra ela e eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir sozinha. Tava no horário. Eu não tinha tempo pra ficar com elas, eu não tinha tempo pra fazer nada com elas. E tudo isso me caiu de uma vez. Foi uma ficha que caiu de uma vez, foi uma descarga. Talvez tudo aquilo que todo mundo tava vendo ao meu redor, que eu não via, eu comecei a ver naquele momento. E eu comecei a ficar desesperada. E eu lembrei que eu tinha uma Bíblia. E eu lembrei que tinha um Deus. E eu sabia que Deus estava ali a qualquer momento, só esperando para me ouvir. Eu aprendi isso na igreja. Então eu falei assim, eu vou orar. E dobrei meu joelho, só que eu não conseguia orar. Eu não consegui falar. Eu não consegui falar nenhuma palavra. Eu comecei a chorar. Um choro de desespero. E chorei, chorei, chorei. E dormi chorando. Ali, ajoelhada, caída no chão. Sabe? E quando eu acordei, meu rosto estava duro, porque eu tinha chorado tanto, tanto, que estava tudo inchado, estava tudo dolorido, assim. E eu olhei assim, falei, meu Deus, eu dormi chorando. Aí eu lembrei por que eu estava chorando. E me veio um desespero, aquele desespero voltou com tudo. E eu pensei assim, Senhor, eu sei que eu fiz uma burrice. Eu sei que tudo que o Senhor me deu, eu joguei fora. Mas o Senhor me dá mais uma chance. Só mais uma chance. E Senhor, se o Senhor tem ainda um propósito na nossa família, se ainda existe algo para nós, fala comigo pela palavra. E abri. Só fiz assim. E abri. Hoje tá marcado aqui. Mas no dia eu só abri. E eu abri em Ageu. Quem que lê Ageu? Bem aleatório, né? Abri em Ageu. Quem que lê Ageu? E eu abri em Ageu, no capítulo 2. E eu fiz assim, ó. E coloquei o dedo em cima. No verso 9. E o verso diz assim. Gente, olha o que diz a palavra. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Glória a Deus. Amém. Quando eu li isso, eu falei amém. A glória será Entendi. Falei, entendi, Senhor. maior. Fui no telefone, peguei o telefone e liguei pra ele. Então, chamou. 2, 3, 4 vezes ele atendeu. Eu falei, oi? Ele, oi, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Porque eu jamais iria ligar pra ele. Na atual situação, eu não ia ligar pra ele. Ele atendeu. Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, tá tudo bem. Ele, não tá tudo bem. Aconteceu alguma coisa. Você não ia me ligar. Eu falei, não, tá tudo bem. Onde você tá? Eu tô em tal lugar, porque ele tava indo, viajando lá Pro lugar lá. pra outra vida que ele ia ter, né? Eu tô em tal lugar. E eu imaginei, é longe. Eu sabia onde era. É longe. Daí ele, mas o que aconteceu? Precisa voltar? Se precisar voltar, eu volto. Daí eu falei, precisa. Precisa voltar. Ele não me perguntou o que tinha acontecido. Ele só falou pra mim, tá bom, eu já tô voltando. Uau. Nossa, vontade de chorar junto. É. Demorou 2 horas, ele chegou. Parecia que ele tava de prontidão esperando ela fazer essa ligação.
Só tava esperando. E assim, como parecia uma cegueira espiritual muito grande, né? E ele não desistiu. Ele chegou, parou o carro lá na frente, eu vi quando ele chegou, abriu o portão, entrou e já me abraçou. Não falou nada. Só me abraçou. Só que as meninas não estavam em casa, estavam lá na minha mãe. Porque eu ia trabalhar. Aí, ele falou assim, cadê as meninas? Eu falei, estão lá na mãe. Então busca elas, porque hoje eu que vou fazer a janta. Aí eu corri, busquei elas. A gente não precisou falar nada, a gente não precisou... Naquele momento, não. Eu corri, busquei elas. A maior, que é a Rebeca, já chegou correndo. O pai, ela tem um amor pelo pai. Aí ele, vem aqui, filha. Hoje nós vamos dormir todos na mesma cama. E a partir de agora o pai não vai mais embora. Amém. Tu alcança um lencinho pra mim também, por favor. Aqui a gente tem bastidores e não é só nós que estamos chorando. Também, obrigada. Aí... A Raíssa tá aqui nos bastidores ouvindo. Chorando E junto com a gente. também tá precisando do lencinho. Aí ele ficou... Aquela noite ali, nós ficamos juntos ali em família. Aí no outro dia, acordamos cedo, sentamos, conversamos. E decidimos que pra gente voltar, não poderia mais ser ali. E como ele já tinha pedido desligamento da empresa, só faltava eu me desligar da minha. Nesse processo, nesse caminho, eu descobri que eu estava com uma doença no intestino. Bem grave. Eu tinha uma perfuração no intestino. E entrei num processo de tratamento. Conversamos, ele me ajudou em todo o processo dessa doença. Eu fiz 2 cirurgias, ele me ajudou. Mas antes disso, a gente sentou, conversamos e decidimos, aqui a gente não pode mais ficar. Aqui não vai mais dar certo se a gente continuar aqui. Vamos mudar. Vamos mudar de estado. Vamos para um lugar onde ninguém conhece a gente. Então, nos mudamos para São Bento do Sul, em Santa Catarina. Eu tinha uma tia que morava lá na época, mas era um lugar totalmente diferente da onde a gente foi morar. Então, no lugar onde a gente foi morar, a gente não tinha ninguém. A gente não tinha nenhum conhecido. E ali a gente começou uma nova história. Então, era só nós 4. Então, a gente acordava junto, sentávamos, tomávamos café na mesa, um olhando para o outro. Almoço, nós 4 na mesa. E ali a nossa família ela foi sendo reestruturada. Ali a Raíssa foi curada da dermatite. Eu tive minha saúde restaurada. Comecei a trabalhar. Não tinha voltado a estudar ainda. E ele também começou a trabalhar. E Deus veio e fez assim, colocou a mão. Amém. Tudo começou a acontecer, só que ali a gente não tinha nada mais. A gente não tinha mais o dinheiro da casa que a gente tinha vendido. Então, a gente contava a moeda para comprar o Nescau da Raíssa e o Nescau da Rebeca. O leite, era contado as moedas. A gente não tinha carro, era tudo a pé. Mas a nossa família foi sendo reestruturada ali. E ali, nós nos reconciliamos com o Senhor. O Senhor nos chamou de novo para a casa dele, para um novo tempo, né? E nossa família foi reestruturada. Um dia, chegou o tempo da gente voltar para Curitiba. O Senhor falou, pode ir, é o tempo, eu tô com vocês. Mas vão ter muitas provações naquele lugar. Vocês vão ser muito provados ali. Mas eu vou erguer vocês. Eu vou erguer. Aleluia. E fomos. Com esse peso, porque a gente sabe que quando o Senhor fala que vai provar, Ele vai provar. E fomos, voltamos para Curitiba, pagando aluguel, numa casa com as meninas. Mas dentro da nossa casa, a convivência que a gente tinha era outra.
Então, ali a gente viu que a gente tinha uma vida antes e uma vida depois. Nós tivemos uma nova vida em família. Ali, os nossos verdadeiros laços, eles foram criados nessa segunda oportunidade. Nossos laços com as meninas, meu e dele, nosso cuidado um com o outro. Nós descobrimos a vida de casal depois. E quando a gente voltou, já estava morando em Curitiba, já tinha lá os seus 5 anos também, que são 23 anos. 5 anos, mais ou menos, ali, precisamos comprar uma casa. Agora a gente já está pagando aluguel, já tem um tempo, então a gente precisa comprar uma casa. E todos os lugares que a gente ia, não dava certo. Não dava certo nem para comprar uma kitnet. Não dava. Então a gente desistiu. A partir de agora a gente não vai mais procurar casa. Nosso destino é morar de aluguel. Nosso destino é morar em casa alugada. A gente não vai mais procurar, porque é impossível. É impossível. Nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram. Eu voltei a estudar, me formei. E muitas outras coisas foram acontecendo em paralelo. As meninas cresceram, foram crescendo. Mas o financeiro ainda pegava a gente muito. Até que um dia, o nosso pastor, que ele tem uma imobiliária, tinha tentado várias vezes já nos ajudar a comprar um apartamento, que não dava certo. Falou pra gente, ó, em tal endereço, assim, eu peguei um imóvel lá, e esse imóvel é de vocês, é pra vocês, esse é o de vocês. Eu não vejo outra pessoa morando lá a não ser vocês. Vão lá pra vocês conhecerem, porque esse vai dar certo. E eu pensei, não vai dar certo. Ele não sabe tantas tentativas que a gente já fez. Mas, pra ele não ficar chateado, a gente vai. Porque ele tinha deixado a chave pra gente ir e tudo. Então, pra ele não ficar chateado, a gente vai. Chegamos lá, era uma cobertura. Eu nem sabia que isso existia. Nem sabia que uma cobertura existia. Fiquei sabendo nesse dia. Isso aqui é uma cobertura. É o andar inteiro. Ele vai vender o andar todo. 100 e sei lá quantos metros. É enorme. Aí eu olhava. Não é pra nós. Não é pra nós. Resumindo o soneto. Deu certo. A gente comprou o andar inteiro. A gente comprou, não. Deus proporcionou. Deus fez com que a glória da segunda casa fosse maior que a da primeira, em todos os sentidos. Não foi só na palavra, foi no físico, foi no material também. Então, compramos aquela cobertura, que hoje é dividida em 2 apartamentos, são 2 apartamentos. Deus preparou, meu marido comprou um carro. Deus preparou, eu comprei um carro. Deus preparou, eu me formei junto com a minha filha no mesmo dia. Eu fiz uma faculdade, ela fez uma, nós podemos pagar, o Senhor proporcionou para que nós pudéssemos pagar o nosso estudo, que na minha família ninguém que nunca se formou. Então, eu fui a primeira pessoa da minha família, da minha casa, a se formar, junto com a minha filha. Então, isso já foi selado na nossa vida. Amém. Porque para ela foi uma coisa tão natural, que para mim foi tão difícil. Vencer todas as barreiras que tinha, que não era só o financeiro, mas era todo um ciclo que foi quebrado. Então, me formei junto com ela. Deus nos presenteou com uma chácara que, da onde eu vim, que lá da reciclagem, jamais imaginaria que um dia isso pudesse acontecer. Então, o Senhor provou para nós que a glória da segunda casa foi maior que a da primeira, em todos os sentidos. Amém. No espiritual, no financeiro, no material. Isso não é para dizer, é porque tenho, porque é meu, porque nada é meu, é tudo dele. Todos os dias, nas nossas orações, nós entregamos tudo para ele. Senhor, nós não temos nada. Tudo que tem aqui é teu. O Senhor que gere. Uma coisa muito legal que veio à minha mente agora, são 2 pontos. Primeiramente, por mais que ela teve erros, todas as vezes que ela se achegou, o Senhor foi com o coração quebrantado. Ela deixou o ego de lado. E eu vejo quantas amigas, às vezes, a gente vê que passa por dificuldades porque não abre mão do ego, do seu eu, né? E deixa Deus agir. E ali a Adri se mostrou realmente vulnerável. Senhor,
que se estende até aqui a minha capacidade, entrego nas suas mãos, mesmo não acreditando, ela recebeu a palavra, mas ela recebeu, ela absorveu aquilo, e o Senhor honrou, o Senhor se mostrou presente. E outro ponto também é o quanto, independente de todas as dificuldades que ela passou, não que ela intencionalmente quis poupar as crianças, mas ela usou tudo aquilo de dificuldade, ela não depositou nas meninas. Você entende? O chão que ela estava pisando, né, foi o teto, né, quer dizer, o teto para essas crianças. Então, ela conseguiu amenizar, ela não transferiu dores, ela não transferiu feridas para as meninas. Que nem ela falou, eu me formei com ela, mas para ela foi natural. O que para mim, eu sei as dificuldades que foram, as lutas que eu vivi, mas você entende que quando uma mulher se permite ser curada, ser tratada, a gente não transfere para os nossos filhos as nossas dores, as nossas dificuldades. Não que eles não acompanhem, não percebam, mas é aquilo que ela falou, é algo que flui, algo que não tem o mesmo peso que a gente precisa carregar. Então, quando uma mulher, ela entende sua posição, ela assume o seu compromisso com Cristo, principalmente, ele nos ajuda a aliviar o fardo e ele minimiza de tal forma que não passa para gerações futuras. Eu estava conversando com o André hoje, acho que foi hoje que ele falou, mãe, presta atenção nesse vídeo aqui, que é sobre a traumatização cultural. Então, ele estava me falando sobre outras culturas. A gente estava falando, inclusive, comentando sobre os judeus ali. Ele até vai saber explicar melhor. Mas sobre a traumatização cultural. Então, você vem de uma outra geração. Você vem de uma outra cultura com os seus pais, que até a 8ª série era isso que você precisava. A sua responsabilidade era como você falou, estudar até a 8ª série. E depois casar. E a missão do seu pai estava cumprida. Para ele já estava feito. Então, você vem dessa cultura. Elas vêm de outra geração. Só que o que acontece hoje em dia é que as gerações, elas transmitem, como a Stephanie explicou agora. Elas passam isso para... E a gente estava falando dessa questão de você, às vezes, ter filhos vitimizados. Hoje você vê muito isso, a questão de sempre ser vítima da situação. Então, você passou por tantas circunstâncias difíceis, pesadas, e às vezes qualquer coisinha, qualquer situação, qualquer gota d'água, eles querem chutar o pau da barraca, já digo, né? No ditado, certo. No termo, eu já quero largar tudo, eu já quero parar com tudo. Porque se coloca nessa posição, muitas vezes, de vítima, e que os pais têm a obrigação de dar. Não, vocês têm a obrigação de fazer por mim, vocês têm a obrigação de... Então, isso que a Stephanie falou, de você não passar essas feridas para elas, isso é muito importante e é realmente difícil. Porque hoje a gente carrega o que a nossa geração, as dores e os pesos e os fardos, eles são transferidos, a gente herda. Os fardos, a gente herda o sofrimento. A gente não herda as vitórias, a gente só herda os sofrimentos. E a vida já é difícil, complicada. Então, você já tem o que você, ali da tua cultura, do que você aprendeu quando era criança, que você não precisa. Então, você vencer, não, eu vou me formar. Porque a tua crença limitante era que você não precisava se formar. Era assim, como se, para o seu pai... você já tivesse com a sua missão cumprida. Para que você vai se esforçar? Para que você vai trabalhar? Para que você vai se formar? Sim. Para que você vai formar suas filhas? E acredito que na geração dele, ele já fez a mais, porque pessoas mais idosas, estudo era só até aprender a ler e escrever. Então ele já era até a 4ª série. Então, 8ª série, você já estava no avanço para ele, né? E é legal porque é isso, você quebra aquele looping de repetição. Você entende? O que eu puder fazer de diferente para que elas não tenham a necessidade de percorrer o mesmo trajeto que eu percorri, eu vou fazer. Entende? Custe o que custar. Custe o que custar. É uma forma de poupar. E da forma saudável. Batemos uma hora, então. Tá. E assim, um outro ponto que é legal, que eu estava observando, ela falou ali em alguns momentos, os períodos de vida que ela se via sem nada. Mas depois ela começou a ver que
mesmo ela estando sem nada, ela já tinha tudo que era uma família presente, vivendo. E isso é muito lindo, porque desde que a gente conheceu a Adri, independente das situações que ela tava, a gente sempre viu que era sempre uma família muito unida. Tanto que a gente brincava que parecia que eram 3 irmãs, não era mãe com filhas, né? Mas dá pra ver o amor, a união, este relacionamento que ele não é algo de aparência. A gente não consegue sustentar essa aparência relacional. A gente realmente presenciou e viveu ali com elas, que é algo profundo e que é construído. E hoje a gente entende através da onde, né? Que chegou na fase ali que ela entendeu que não eram coisas, né? E eram momentos, eram situações que você vivia realmente em união. E, Adri, nós vamos para o final, né? Provavelmente a gente vai ter muitas conversas. Esse podcast de hoje também é uma confirmação. Muitas coisas Deus confirmou comigo hoje nos bastidores, ouvindo você. Quando a gente começou essa história de podcast, é igual você lá atrás. Quando você se olha naquele momento, uma criança casando, você se olha... Deus, né? Deus olha a gente, acho que ele fala assim, calma, tem esperança. Calma, né? Tem um processo. Hoje está difícil, mas tem esperança, você vai superar, você vai vencer. Então, tem muitas coisas na vida da gente que a gente não entende. O porquê que está acontecendo agora. Por que estamos passando por essa fase. E essa tua história é uma esperança para minha vida, acho que para a vida de todas que estão ouvindo, que não importa o momento que você está passando. E você vê que hoje se você se olhar há um ano atrás, você já era outra pessoa. E se você se olhar lá atrás, quanto mais você olha para trás, a gente vê que a nossa vida é como eu falei com a pastora, é um renovo constante, é um renovo dia a dia, é muito lindo. Então, assim, esse podcast hoje também me deu algumas respostas o porquê fazer podcast. E as coisas acontecem muito naturais comigo, mas eu também não estava entendendo e fugindo, porque a gente sempre foge. Mulheres fogem, de propósito, fogem. Então, isso é uma histórias tão lindas, de poucos podcasts que a gente tem feito aqui. Todo dia tem sido uma novidade, uma esperança. Um renovo, né? Tem sido um renovo. E quando a gente pensa em parar, em desistir e falar... a gente que trabalha com mulheres... Então, assim, tem esse movimento lindo que Deus faz de olhar para Stephanie quando eu conheci, de olhar para você quando eu conheci, as meninas que estão aqui, a Raíssa, a Duda. E, assim, Deus falar de vocês para mim e eu ver essa potência. Mas no meio do caminho, a gente também tem muitas decepções e frustrações. E aí a gente sofre também. Então tem os nossos... Tem o lado bom e o lado negativo. Os altos e baixos, né? Altos e baixos. E às vezes eles cansam. Essas decepções que você falou no começo da amizade, é claro que tem em todo o meio. E para a gente que está à frente disso, eu e Stephanie, a gente já vai para 4 anos com o grupo, a gente também tem pessoas maravilhosas, essas que são pessoas como você, assim, que, sabe, nos dão esperança e falam, não larga tudo, não pare, continue. A propósito, né? A propósito. Então, e para essa esperança, e a gente está indo para o final, eu queria que você deixasse uma esperança, uma palavra para essas mulheres. E deixasse agora de final, não de final, porque a gente vai voltar, terão outros episódios. Mas que mensagem dessa conversa você quer deixar para elas? Gi, antes disso, eu preciso te falar que antes, há um tempo atrás, a gente conhecia Deus, o Deus de longe. Sim. Né? O Senhor disse a Salomão. O Senhor disse a Jeremias, a Isaías, né? O Deus de longe. E essas histórias que você tem trazido aqui mostram o Deus de perto, né? O Deus de perto, o Deus que nos vê no oculto, o Deus que nos vê no secreto, né? Ele
é um Deus de perto. Né? A palavra já fala que ele não é Deus de longe, que ele é Deus de perto. Mas talvez para quem está ouvindo, para quem está lá do outro lado, só conhece o Deus de longe. Não conhece as obras maravilhosas que o Deus de perto faz. E para que essas pessoas fiquem sabendo dessa obra que o Deus maravilhoso faz, precisa vir alguém aqui e sentar e contar. Né? Abrir a boca e contar os feitos maravilhosos que o Senhor tem feito. Né? O Deus do passado é o Deus do presente. É o Deus que operou milagre lá, opera milagre hoje. Talvez de uma forma diferente, porque o tempo exige que seja diferente. Hoje o Senhor não precisa mais fazer o paralítico levantar. Se ele quiser, ele faz. Mas hoje ele não precisa mais fazer. Mas hoje ele precisa entrar num quarto, ele precisa restaurar uma vida, ele precisa restaurar uma família. E como que ele vai fazer isso? Através das nossas vidas. Precisa ter um tempo como esse, precisa ter uma mesa como essa, para as pessoas terem essa oportunidade de falar, sim, ele faz, sim, ele alcança, sim, ele cura, ele restaura, ele chama, ele ergue, porque é isso que ele faz, é isso que Deus está fazendo. Deus está fazendo isso nesse tempo, mas as pessoas precisam contar, elas precisam abrir a boca. Hoje eu ainda falei, Senhor, me coloque na posição que isso que eu vá trazer, que para mim é uma coisa tão simples, que tenha efeito na vida de alguém que esteja começando a caminhada, que esteja começando um casamento, começando uma família, ou alguém que esteja no meio, que esteja nesse momento, não dá mais para mim, eu não quero mais isso para minha vida, esse casamento não está me levando para lugar nenhum. Eu vim aqui para dizer que tem um Deus que vê, um Deus que restaura, um Deus que transforma, um Deus que está no presente, mas que ele já está lá no futuro. Ele tece um tecido maravilhoso, da maneira dele, que nós, quando estamos no olho do furacão, a gente não vê propósito, a gente não consegue enxergar mais nada. Eu não consigo ver mais nada, é só isso. Não é só isso. Né? Não é só isso, tem um depois. Só que se a gente não parar para ouvir Deus, a gente não sabe para onde esse depois vai nos levar. Hoje eu vou ser vovó, daqui uns dias eu vou ser vovó. Mas se lá atrás eu não tivesse parado e olhado para minha vida, Deus não tivesse tido misericórdia, derrubado aquela escama mentirosa que estava me cobrindo, que estava me envolvendo, mostrando um mundo maravilhoso, cheio de oportunidade que não tinha oportunidade nenhuma, que era só livramento, era Deus e os anjos dando um livramento atrás do outro para mim, porque eu não estava vendo onde eu estava pisando. Talvez hoje eu não estaria aqui contando essa história, não estaria sendo vó, Deus não estaria me dando essa oportunidade. E como as pessoas vão saber que se Deus faz isso sem esse momento, sem essa oportunidade? Verdade. Esse é o recado que Deus colocou no meu coração. É para isso que eu vim aqui. Uau. Uau. Vamos para encerrar, mas a gente provavelmente vai ficar nos bastidores, mas terão outros episódios. A gente precisa encerrar porque já foi o tempo, mas a vontade de ficar mais. Eu agradeço imensamente por tudo que você conectou, trouxe, pela esperança que você deixou para nós. É lindo é que a gente não consegue transmitir, né, através da câmera, mas o quão a presença do Senhor, ela tá forte, tá intensa aqui. O quanto o mover dele tá através dos testemunhos. Quero agradecer a Ada, principalmente, por ter aberto, né, se permitido, porque eu sei o quanto ela gosta de ficar oculta, ela não gosta de estar, né, o low profile que fala, né, ela não gosta de estar à mostra, mas eu sei que apesar das dificuldades e dos medos, ela se permitiu estar na brecha, porque ela reconhece o que o Senhor fez na vida dela e sabe que ela, comunicando isso, alcança outras vidas. Agradecer imensamente mesmo, Adri, tua história é linda, o pouco que eu sei que é muito pouco ainda do que você compartilhou, mas foi muito profundo, muito edificante. Que o Senhor continue derramando bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família. E gostaria também de estar fazendo um convite para outras amigas que, assim como a Adri, sente no coração que
para mim pode ser pouco. Que nem ela fala assim, para mim pode ser pouco. Mas eu sei que esse pouco edifica outras vidas, outras mulheres, traz força. Entre em contato conosco, ou pelo Instagram, ou pelo grupo do WhatsApp, para poder estar aqui conosco nessa mesa, compartilhando aquilo que o Senhor tem feito e derramado sobre a sua vida. Isso mesmo. Obrigada, meninas. Obrigada, Raíssa. Obrigada, Maria Eduarda, doutora Maria Eduarda. Obrigada, André. Obrigada, Senhor, por mais Obrigada, esse Senhor. momento Obrigada, que o Senhor nos Jesus. proporcionou. Obrigada a você que ficou aí com a gente até agora. E até breve. A gente se encontra ainda. Com certeza. E Obrigada. finalizou, André?